Bem-vindos a mais uma Sexta do Medo. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Bira. Com a minha carreira de detetive, eu já estive dentro dos mais variados casos. Alguns chegam a dar arrepios na espinha só de lembrar. Uma dessas histórias é das irmãs Christine e Léa Papin, que quase 90 anos depois ainda assombra a França. Para você ter uma ideia da gravidade dos crimes, as irmãs arrancaram os olhos das vítimas com as próprias mãos e ainda mutilaram os órgãos genitais delas. Os corpos de Léonie e Geneviève Lancelin, mãe e filha, foram encontrados logo à frente da porta de entrada da casa delas. Estavam irreconhecíveis, como afirmam os relatórios da época. Empregadas na residência, as irmãs Papin foram encontradas pela polícia, no próprio quarto, de mãos dadas enquanto estavam deitadas na cama. Ao lado do móvel, o martelo que tinha sido usado no crime. O ano, você me pergunta? 1933. O que ninguém conseguia entender era o motivo que levou as duas a cometerem tal atrocidade. Afinal, parecia que as irmãs tinham uma boa relação com a família Lancelin. As Papin comiam a mesma comida que eles, recebiam um salário padrão para a época e tinham um comportamento profissional exemplar. No que eu consegui apurar, algumas casas da classe alta francesa até tinham inveja dos Lancelin por terem empregadas tão competentes. Só que o relacionamento não era tão bonito quanto parecia. Além de serem pressionadas a fazer os trabalhos diários com perfeição, as duas não trocavam uma palavra com o advogado aposentado René Lancelin, marido de Léonie e pai de Geneviève. E o contexto, um tanto quanto turbulento da vida das irmãs, vinha desde a infância. O pai delas era alcoólatra e a mãe não queria cuidar das duas quando pequenas, chegando a deixá-las aos cuidados da cunhada. As duas tinham uma irmã mais velha, Emília, que foi levada para um convento de freiras após ser estuprada pelo próprio pai. Na adolescência, Christine, que nasceu em 1905, e Léa, de 1911, seguiram o mesmo caminho de Emília, indo viver em uma espécie de orfanato religioso, local para serem disciplinadas e, de certo modo, tornarem-se submissas. Eventualmente, elas começariam a trabalhar como empregadas domésticas na cidade de Le Mans. Foi somente em 1926 que Christine e Léa, agora com 21 e 15 anos respectivamente, começaram os trabalhos com os Lancelin. Por mais que o caminho das duas tenha tido várias inconstâncias familiares, elas possuíam um vínculo muito forte entre si. Christine era dita como a mais inteligente e comunicativa. Já Léa possuía uma personalidade mais introvertida, sendo obediente e quieta. De acordo com o psicanalista e psiquiatra Jacques Lacan, que estudou o caso das duas, a relação das irmãs tinha alguns problemas. Após a independência delas, Christine, sendo a mais velha, se viu na posição de assumir o papel de mãe, o que acabou criando um forte laço narcísico, em que as duas tentavam se proteger sempre, e até mesmo partilhar os sentimentos ruins, chegando a tomar as dores uma da outra. Através desse estudo, publicado por Lacan em um artigo, é possível seguir uma linha de raciocínio para a motivação dos assassinatos. Na noite chuvosa do dia 2 de fevereiro de 1933, a mãe Léonie e a filha Geneviève chegaram inesperadamente na residência. Bom, inesperadamente para as irmãs Papin, já que as Lancelin estavam fazendo compras e deveriam ter encontrado René na casa do irmão de Léonie. Pouco antes da chegada, as irmãs tiveram um acidente com um ferro de passar, que acabou deixando a casa sem energia.
Como a família não estaria lá à noite, elas decidiram consertar tudo na manhã seguinte. E o inesperado não foi nada bom para as Papin, como você deve imaginar. A mãe ficou furiosa ao ser informada do ferro e da falta de eletricidade, atitude que assustou Christine de tamanha forma que a deixou nervosa e descontrolada, fazendo com que ela quebrasse um jarro na cabeça da patroa. A filha logo tentou defender a mãe e começou a atacar Christine, que se enfureceu ainda mais com a situação, claro, e sentiu-se determinada a agredir mãe e filha. Naquele momento, Leah estava no sótão e, percebendo toda aquela cena, atacou a mãe, sendo incentivada por Christine. As irmãs conseguiram paralisar as Lancelin e começaram a arrancar os olhos delas. Você consegue imaginar a agonia? Além de estarem ardendo com dor, a mãe e a filha se viram totalmente desamparadas naquela situação, sem conseguir se defender e sem entender tudo o que estava acontecendo. As Papin pegaram um martelo, uma faca e uma panela para golpear as Lancelin, até que as duas ficassem em silêncio. Um ato brutal, que, segundo as fotos e os boletins da época, deixaram os rostos da mãe e da filha desfigurados. E não parou por aí. As irmãs levantaram as roupas dos corpos e cortaram as nádegas e coxas das Lancelin, banhando-as com sangue que escorria pelo chão. Uma cena horrível. As Papin limparam todo o sangue que jorrou nelas, fecharam a casa e foram para o quarto, onde acenderam uma vela e aguardaram a chegada das autoridades. Preocupado que a esposa e a filha não foram para o seu encontro, René Lancelin retornou imediatamente para a própria casa, acompanhado de um amigo. A escuridão e as portas trancadas fizeram com que ele suspeitasse que alguma coisa não estava certa. Foi aí que ele decidiu chamar a polícia para invadir a casa e, consequentemente, descobrir a tragédia que acabara de acontecer. Ao alegar legítima defesa, as irmãs confessaram o assassinato quase que imediatamente, quando foram encontradas. Intelectuais da época, como Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, caracterizaram o crime como um exemplo de luta de classes. Um reflexo das más condições de vida que viviam as pessoas que trabalhavam como empregados de ricos. Só que isso não foi o suficiente para que as duas saíssem impunes do caso. Mesmo a defesa alegando que as Papin estavam temporariamente insanas justamente no momento do crime, elas foram consideradas sãs e culpadas pelo tribunal. Os advogados chegaram a traçar um histórico familiar para justificar os atos das duas, com um avô predisposto a ataques violentos, um primo que morreu em um asilo e um tio com inclinação à insanidade que cometeu suicídio. Após o julgamento, alguns especialistas em psicologias analisaram os assassinatos e argumentaram que Christine e Leah Papin sofriam de folie à deux, ou loucura A2 em português. Uma síndrome psiquiátrica considerada rara, em que um sinal de psicose acaba sendo transmitido de uma pessoa para outra. Os sintomas incluem mania de perseguição, possibilidade de ouvir vozes e incitação à violência, como autodefesa por conta de ameaças imaginadas. É comum que, em casos de paranoia, uma pessoa concentre a perseguição na figura da mãe, o que pode ter acontecido com a mãe Lancelin. E em situações similares, uma pessoa do par, no caso as irmãs Papin, tem tendências de dominar o outro. Acredita-se que Christine tenha influenciado Leah a atacar as mulheres Lancelin, já que foi Christine quem começou as agressões. Em casos de esquizofrenia, os estudiosos explicam que não é fácil diagnosticar o transtorno em determinados pacientes, pois eles podem não demonstrar sinais, o que também ocorreu com as irmãs. Fato é que os assassinatos cometidos pelas duas atingiram uma popularidade impressionante na época,
com pessoas se reunindo em frente ao tribunal para aguardar as sentenças. Independentemente das análises, acabou que Christine Papin foi condenada à morte por guilhotina naquele mesmo ano, considerada a mente por trás dos assassinatos. Quanto a Léa Papin, considerada cúmplice e manipulada indiretamente pela irmã, a sentença foi menor e ela foi condenada a trabalhar durante 10 anos. Enquanto estava na cela aguardando a concretização da pena de morte, Christine teve um momento de insanidade e tentou arrancar os próprios olhos. Contida rapidamente, ela foi colocada em uma camisa de força e declarou que sofreu um ataque similar ao do dia dos assassinatos. A sentença dela acabou sendo convertida para prisão perpétua e, na cadeia, passou por vários momentos de depressão. Christine se recusava a comer e até teve outros ataques de insanidade, provavelmente originados por conta da separação com a irmã. A saúde dela diminuiu consideravelmente nos anos seguintes e ela acabou falecendo em 1937, com 32 anos. Quanto a Léa, eu fiquei sabendo de 2 versões da história dela. Sabe-se que ela foi morar com a mãe após ser libertada da prisão em 1941, por bom comportamento. Ela adquiriu uma identidade falsa e teria falecido em 1982, aos 71 anos. Entretanto, esta informação foi questionada por um cineasta chamado Claude Ventura, no ano de 2000, quando ele produzia um documentário sobre o caso das duas e teria descoberto que Léa estava vivendo em um asilo na França. Ela chegou a aparecer na produção, vista parcialmente paralisada e sem conseguir falar por conta de um AVC, que teria sofrido anos antes. Bom, essa senhora acabou falecendo em 2001, supostamente antes de completar 90 anos, e sem confirmarmos se realmente era Léa. Já tinha ouvido falar desse caso? Deixe nos comentários. Se conhece algum outro, também escreva. E não se esqueça de curtir o vídeo e assinar o canal.